Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. Iremos iniciar uma série de conteúdos falando sobre o diabetes. Antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal, acionarem o sininho para que vocês recebam imediatamente qualquer conteúdo postado e não deixem de dar o seu like. Quando trazemos então a definição do diabetes segundo a Sociedade Americana de Diabetes, a ADA, nós lembramos que ela é uma doença metabólica caracterizada por uma hiperglicemia em decorrência de defeitos na ação e na secreção da insulina, ou ambos. Conhecido até um tempo atrás como diabetes mellito, hoje apenas a palavra diabetes já traduz essa alteração metabólica. Ele vem se tornando um grande problema de saúde pública há décadas e no Brasil não é diferente. O seu perfil epidemiológico vem mudando, principalmente em crianças. E ele se transforma num grande problema de saúde pública e é aí que entra a ação do enfermeiro. O enfermeiro, ele tem que compreender a sua evolução clínica, ele tem que entender esse perfil epidemiológico e também como é que se desenvolvem as possíveis complicações e os exames laboratoriais e de imagem que podem detectar e alertar a enfermagem para que possa gerar ações educativas e de regressão desse processo de complicação. Por isso, começaremos hoje a falar da complicação aguda do diabetes tipo 1, que é a cetoacidose diabética, e do diabetes tipo 2, que é a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Iniciando então a cetoacidose diabética, também chamada de CAD. A cetoacidose diabética, como eu falei para vocês, ela é causada por uma ausência de insulina ou pela sua presença em quantidade muito pequena. Esse déficit disponível de insulina resulta em distúrbio no metabolismo tanto do carboidrato, como da proteína, como do lipídio. As três principais características dessa cetoacidose diabética são quadro de hiperglicemia, uma desidratação e perda de eletrólitos e a acidose. Vamos explicar isso detalhadamente no nosso esquema. Vamos entender, então, esse mecanismo fisiopatológico da cetoacidose diabética. Tudo se inicia quando as células beta das ilhotas de Langerhans, lá do nosso pâncreas, começa a não produzir insulina ou produz numa quantidade excessivamente baixa, fazendo, então, que a gente tenha uma diminuição da utilização da glicose, tá bom? Pelo músculo, né? Pelo fígado e pelo tecido adiposo. Quando eu não utilizo a glicose, eu acabo incentivando as células alfa a liberar então o glucagon. Qual que é a função do glucagon? Ele vai aumentar as reservas hepáticas de glicose, ou seja, lá no nosso fígado estimula a gliconeogênese, fazendo então com que aumente ainda mais a quantidade de glicose na minha corrente sanguínea. No entanto, a pessoa em cetoacidose diabética, ela continua se alimentando, ou seja, ela continua consumindo fontes de carboidrato, de proteína e continua tendo produção de glicose. Ao mesmo tempo, essa quantidade de glicose, ela é aumentada drasticamente porque o próprio fígado vai liberando cada vez mais as suas reservas. Isso gera então um quadro de hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ela não consegue ser detectada por um exame de glicemia capilar periférica. Por quê? Porque os valores estão muito acima de 300. Esses aparelhos não conseguem detectar, tá bom? O valor da glicemia acima desses níveis. Então, ela varia entre 300 até 800 miligramas por decilitro de glicemia. Mas pasmem, pessoal, tem pacientes e tem relatos de pacientes que chegam ao pronto atendimento com quase 1000 de glicose por miligrama por decilitro. Bom, toda vez que um paciente tiver com uma hiperglicemia acentuada, uma das primeiras sintomatologias é a visão turva. Então, ele vai tendo uma perda da acuidade visual e isso chama atenção. Ele percebe que tem alguma coisa errada acontecendo com ele e é nesse momento, em muitas situações, que ele procura atendimento médico. Quando nós temos, então, o aumento da glicemia na nossa corrente sanguínea, esse sangue vai passar para a filtração glomerular lá nos nossos rins
E lembrando que quando a gente tem o primeiro filtrado na cápsula de Bauman, a característica desse primeiro filtrado é muito similar à característica do plasma, ou seja, a mesma concentração que nós temos de substâncias no plasma, nós temos nesse primeiro filtrado. O que não cai nesse filtrado? A hemácia e a proteína, né, que é principalmente a albumina. Então, a glicose, ela cai nesse primeiro filtrado, tá bom? Só que, fisiologicamente, dentro de um processo normal, a glicose é quase que 100% reabsorvida. Nesse caso, ela não vai ser absorvida. Por quê? Os rins não conseguem mais filtrar toda essa glicose, porque ultrapassa os limites de absorção dela, e aí ele vai, então, eliminá-la pela urina. Nós temos que lembrar que a água no nosso organismo, ela se movimenta pela osmose, ou seja, a água ela passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Nesse exato momento, o que está acontecendo com o líquido no interstício ou o líquido intravascular? Eu tenho uma concentração elevadíssima de glicose e eu não tenho glicose dentro da célula, porque eu não tenho insulina para movimentar essa glicose para dentro da célula. Então, a água do citoplasma celular tem uma tendência a sair, ou seja, a se movimentar para o interstício, causando então o quadro, tá bom, de desidratação intracelular. Uma das células que mais sofrem com isso são as células do neurônio, ou seja, isso gera então como uma característica uma redução do nível de consciência. Conforme eu tenho muita glicose também nos meus túbulos renais, a água também se comporta dessa forma, ou seja, ela se desloca por osmose, fazendo então com que a água que está no interstício do parênquima renal migre para dentro desse túbulo e é eliminada pela urina. Por isso que uma das características do paciente em cetoacidose diabética é a poliúria. Como eu falei para vocês, essa desidratação celular gera como sintomatologia rebaixamento do nível de consciência. Conforme esse paciente vai perdendo água, ele vai perdendo também eletrólitos, outras substâncias. Então, se perde, além da água, tá bom? Sódio, se perde cloro, potássio, magnésio, hidrogênio, cai a pressão de O2. Conforme a gente vai tendo esse quadro, esse paciente evolui então com um déficit no volume de líquidos, pela perda acentuada de água. Uma vez tendo déficit no volume de líquidos, nós vamos ter então uma diminuição do nosso retorno venoso. Se reduzir o retorno venoso, reduz também o volume sistólico, automaticamente queda do débito cardíaco e queda da pressão arterial. A hora que a pressão arterial cai, os baroreceptores identificam essa queda e acionam a liberação das catecolaminas endógenas, que agem lá no nosso nó sinusal, aumentando a frequência cardíaca. Além disso, essa hipotensão altera a perfusão do aparato justaglomerular, acionando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vocês podem entender melhor no vídeo postado nesse canal. Conforme nós vamos tendo cada vez mais perda de água, esse paciente acaba evoluindo para um quadro de desidratação. Essa desidratação, então, acaba estimulando o quadro de hipotensão e taquicardia, porque a desidratação é caracterizada, então, por redução do volume sistêmico e diminuição também de retorno venoso e diminuição de volume sistólico, aquilo que nós falamos agora há pouco. Esse quadro todo acaba evoluindo para um quadro de choque. Que tipo de choque? Choque hipovolêmico. Parou por aí? Não, porque chega um determinado momento que as reservas hepáticas cessam. E aí o nosso organismo vai tentar buscar outras formas de trazer glicose para a corrente sanguínea. Então se inicia um processo de degradação de lipídios. E alguns casos, tá bom? Algumas literaturas também falam da degradação de proteínas, a proteólise. Mas voltando aqui para a degradação de lipídios, nós vamos ter, quando eu degrado um lipídio para ser transformado em glicose, nós acabamos aumentando a produção de ácido graxo, que depois se converte rapidamente em corpos cetônicos. Quanto mais ácidos graxos, mais corpos cetônicos. Então, essa pessoa evolui rapidamente para um quadro de cetose. Esse aumento de corpos cetônicos desestabiliza o pH sanguíneo
tá bom? E leva a uma acidose metabólica. A presença elevada de corpos cetônicos tem como principal sintomatologia esse hálito cetônico, que é caracterizado por um hálito que parece maçã fermentada na boca, né? Algumas bebidas cítricas de fermentação, principalmente da maçã. É isso que lembra. Olha que interessante, e vocês, enfermeiros, devem prestar bastante atenção nisso. Vocês vão receber no pronto-socorro uma pessoa com rebaixamento do nível de consciência, com visão turva e com um hálito cetônico. Não confunda com uma pessoa etilista, tá bom? Então, antes de fazer qualquer tipo de pré-julgamento, tem que se fazer uma glicemia capilar. Se tiver alto ou o aparelho não detectar, nós temos que imediatamente já levantar como hipótese diagnóstica a cetoacidose diabética. Bom, conforme esse paciente evolui, então, para essa cetoacidose, tá bom? Ou essa acidose metabólica, ele também tem como principais sintomas ativação do sistema tampão para equilibrar o nosso pH. Dois principais sistemas tampão, respiratório e renal. Sempre o respiratório é o primeiro a ser acionado na tentativa de equilibrar o desequilíbrio do nosso pH, fazendo então uma hiperventilação, ou seja, a pessoa começa a aumentar drasticamente a frequência respiratória e tem uma respiração comum nessas alterações metabólicas, que é denominada respiração de Kussmaul. A respiração de Kussmaul, ela é característica da cetoacidose diabética ou de qualquer processo de acidose metabólica. Quando nós respiramos, nós perdemos água na nossa respiração. Só que essa pessoa, ela está hiperventilando, então ela está perdendo muita água, alimentando ainda mais o quadro de desidratação. Além disso, a acidose metabólica também tem como sintomatologias alterações gastrointestinais, entre elas, tá bom? Náuseas, só que aí a gente começa a ter vômitos associados a essa náusea e uma dor abdominal intensa. Se a pessoa está vomitando, ela também está perdendo água e eletrólitos, ou seja, novamente alimentando o processo de desidratação. Quando se colhe os exames laboratoriais, né, dessa pessoa nesse quadro específico, vamos identificar então uma hemoconcentração. Como é que identificamos isso? Pelo aumento, tá bom? Do valor do hematócrito. Então, quando vocês avaliarem os exames laboratoriais, vamos identificar, tá bom? Uma glicemia extremamente alterada, numa gasometria arterial, iremos ter, tá bom? Um pH muito baixo, indicando uma acidose metabólica e um hematócrito extremamente elevado, identificando a desidratação. Já a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica é uma alteração aguda relacionada principalmente ao diabetes tipo 2. Então, na síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, como já falamos, é uma característica de uma complicação aguda do diabetes tipo 2 e ela está relacionada, então, com o déficit relativo de insulina. Fazendo um parênteses aqui, vamos lembrar que no diabetes tipo 1 eu tenho ausência ou uma concentração de insulina extremamente baixa. O diabetes tipo 2 é caracterizado pela presença de insulina em quantidades insuficientes para o metabolismo, tá bom? Dela, né, da própria glicemia. Então, no diabetes tipo 2, eu tenho sempre a presença da insulina e no diabetes tipo 1 eu não tenho a presença da insulina. Quando acontece, então, a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, ela pode estar relacionada, tá bom? Com a presença de alguma doença ou infecções que estão associadas à resistência à insulina. Em resposta, normalmente, a estressores físicos e até emocionais, num estado importante de uma perda, de descontrole emocional, por exemplo, nós temos o aumento dos níveis de hormônios do estresse. Lembram deles? Glucagon, epinefrina, norepinefrina, cortisol, hormônios de crescimento. A gente tem que lembrar que esses hormônios, eles promovem a produção de glicose pelo fígado, porque eles são considerados os hormônios contrarreguladores. Por isso, eles interferem na utilização de glicose pelo músculo, pelo tecido adiposo, contrapondo então o efeito da insulina.
Então, é fato, sim, que a pessoa, numa situação de estresse aguda, ou num quadro infeccioso, ou num quadro de algum tipo de doença, ela evolua para uma hiperglicemia e aí gera, então, toda essa síndrome. A utilização de alguns fármacos também interferem, né, no quadro da síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Então, um deles são os glicocorticoides, tá bom? Eles também interferem na liberação da glicose lá pelo fígado. Ou aqueles que levam a uma desidratação, ou seja, uma redução do volume circulante, que são os diuréticos, aumentando a concentração da glicose na corrente sanguínea. A perda de líquido faz então uma hemoconcentração e a glicose também fica em altos níveis. E outra coisa que pode acontecer é quando essa pessoa não adere ao tratamento. Lembrando, e a gente vai falar bastante disso nos nossos próximos encontros, é que o tratamento para o diabetes ele tem total importância o não farmacológico como o farmacológico. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que o fato delas fazerem uso de medicação hipoglicemiante, elas podem consumir altas concentrações, tá bom, de carboidratos, por exemplo. Então, existe aí uma não adesão a toda estratégia de tratamento farmacológico e não farmacológico. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que alguns tipos de doenças, infecções, levam essa pessoa a ter uma perda do apetite. Se ela diminui a quantidade, ou seja, a ingestão de carboidratos, ela acredita que ela não tem que tomar a medicação, tá bom? Porque ela não ingeriu, tá bom, alimentos que convertam em glicose e ela acaba não fazendo uso da medicação. E na verdade é o contrário. Nesse momento, às vezes precisa até aumentar a dose, porque o aumento do metabolismo movimenta mais glicose para dentro da célula. Então nós temos que orientar os nossos pacientes que eles, em qualquer situação de infecção, e mesmo que eles estejam inapetentes ou se alimentando pouco, eles não podem, em hipótese alguma, reduzirem a quantidade de medicação prescrita. Outra coisa importante aqui é que a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica é uma condição grave, tá bom? Porque ela vai aumentar a osmolaridade, ela vai causar uma desidratação celular, ela vai causar uma diurese osmótica e ela tem um índice de mortalidade que chega até 20%. Esse índice de mortalidade, por incrível que pareça, ela é mais alta do que da cetoacidose diabética, porque a pessoa na síndrome hiperosmolar, ela vai continuando em casa, ela tem uma poliúria, uma polidipsia, uma poliúria, uma polidipsia, demora-se muito tempo para procurar ajuda. Uma diferença clássica entre cetoacidose diabética e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Na cetoacidose diabética, ela é caracterizada por uma complicação aguda do diabetes tipo 1. Por que a pessoa evolui para a cetose? Porque ela não tem reserva de insulina, então ela tem que buscar uma outra forma de aumentar a concentração de glicose, evoluindo então para degradação de proteínas e lipídios. Nesse caso, especificamente da síndrome hiperosmolar, como eu tenho uma insulina residual, não evolui para a cetoacidose diabética. Portanto, pessoal, na síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, continuamos tendo uma diminuição da produção de insulina pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Essa falta de insulina efetiva ou a resistência dela leva à hiperglicemia persistente. Lembrando que normalmente essa pessoa ela mantém grandes períodos de elevação da sua glicemia, tá bom? Então ela vai tendo esse quadro de hiperglicemia persistente. Esse excesso de glicemia na corrente sanguínea, novamente, na mesma explicação anterior, quando passa pelo rim, lá pelo glomérulo, cai o primeiro filtrado na cápsula de Bowman, ou seja, eu tenho altas concentrações de glicose que caíram na cápsula de Bowman, no entanto, os rins não conseguem filtrar toda essa glicose porque ultrapassou os limites de absorção, levando então à eliminação da glicose pela urina, tendo o quadro de glicosúria. A glicosúria leva então à diurese osmótica. Lembram? É a movimentação da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando eu tenho aumento da diurese,
tá bom? A diurese osmótica, além da água, eu estou perdendo também eletrólitos. A diurese osmótica leva esse quadro de poliúria, ou seja, a pessoa vai várias vezes ao banheiro tendo um grande volume urinário. A perda de água e de eletrólitos leva à desidratação. Quando vai se perdendo água, a gente pode ter também o aumento da concentração de sódio na corrente sanguínea, aumentando então, tá bom, a osmolaridade. Então, na síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, esse mecanismo fica constantemente sendo gerado. Aumento da concentração de glicose, aumento da filtração dessa glicose lá nos rins, aumentando a eliminação de glicose pela urina, ou seja, a glicosúria, gerando essa diurese osmótica, perdendo água. A pessoa bebe água e perde água. Portanto, aqui não se evolui para a cetoacidose, porque existe ainda um volume de insulina residual que não permite a evolução para o quadro, então, de cetoacidose diabética. Deixo aqui para vocês as referências e logo voltaremos com mais vídeos falando sobre o diabetes. Não esqueçam de deixar o seu like.